Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui hoje para deixar mais uma mensagem aí no canal. Quero aqui agradecer cada um de vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado, né? Um abraço a todos vocês. E quero aqui agradecer a Deus por minha vida, né? A vida da minha família e a vida de todos vocês, né? E da família de vocês. Que Deus possa, né? Iluminar cada vez mais o coração de todos. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, eu convido vocês a assistir os vídeos do início ao final para você entender a mensagem. Gostando, deixe o seu like e ative o sininho aí na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, fiquei uns dias aí sem gravar por motivo de saúde, né? Tive que fazer aí uma cirurgia. Graças a Deus, hoje é o 8º dia, né? Já estou bem, já estou recuperado, né? Já mais recuperado da minha cirurgia. Então hoje resolvi deixar uma mensagem no canal a todos vocês. Quero aqui agradecer de coração você que assiste, né? Que deixa o seu like, que comentam, né? Assim eu aprendo muito mais com vocês e percebo que a graça, né? Quando alcança as pessoas têm felicidade em comentar. E quando o comentário que as pessoas comentam faz bem pra gente, porque a gente está vendo que a pessoa saiu do engano, saiu do erro e agora está reinando com Cristo. Meus queridos, no estudo de hoje, eu quero falar do velho pacto, né? Era um pacto de casamento de Deus para com ali as duas casas de Israel, e também da graça, que Deus diz que eles invalidaram, né? Eles invalidaram o pacto de Deus com eles, né? E Jesus também disse que não pode pegar o velho e emendar o novo, ou seja, não pode pegar o vinho velho, ou seja, o vinho novo, e colocar em odres velho. Não pode pegar o pano novo e remendar o pano velho. Mas Jesus não estava falando para eles fazerem essas coisas. Jesus estava usando aqueles que eles conheciam, aquilo que eles lidavam, que era o dia a dia deles, né? Eles sabiam o que Jesus estava falando ali, e então Jesus usa isso para ensinar eles que a graça não pode ser misturada com a lei. Mas o sistema religioso, né? Não tem como falar no sistema religioso. O sistema religioso faz isso, eles pegam a lei, um pouco da graça, mistura, confunde os irmãos, né, ali, e usa as suas artimanhas para levar vantagem, porque o sentido da religião é enriquecer, levar vantagem em cima dos menos favorecidos, né, e construir, como a gente sabe, impérios, né, grandes impérios. Mas vamos para o estudo de hoje, para nós tiver um conhecimento. Em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31, versículo 32, Deus fala com Jeremias, né, para falar com o seu povo, né? Ali o profeta é a boca de Deus. Deus diz assim: eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então é duas casas, né? A casa de Israel e a casa de Judá. É a mesma nação. São todos hebreus, descendentes dos hebreus, mas por causa que na casa de Judá, né? Na casa de Judá veio os grandes reis, veio ali o rei Davi, Salomão, Jesus. Então por isso parece duas casas, mas são uma mesma nação. Versículo 32. E não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tirei, ou seja, os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, e assim meu pacto com eles, e esse é meu pacto com eles, invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus aqui está falando que tinha feito com eles um pacto de casamento, e eles invalidaram, né? Eles invalidaram esse pacto de Deus com eles. E ali Deus vai mudar essas coisas. Deus vai vir com
o seu plano, né? Como veio ali através dos profetas, com Jesus. Jesus nasce em Israel e Jesus vai ensinando eles, e ali para eles aprender, né? Ainda debaixo das leis, mas aprender a viver em graça. Para quando Jesus cumprir o seu ministério, que era a morte dele, né? E a destruição daquele templo de Israel, ali eles já aprenderam o que é a graça. E Jesus começa aqui em Mateus 9, no versículo 16 e 17, Jesus fala bem assim, ó: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente, remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Então não dá certo. Não dá certo você pegar um pano novo e remendar um pano velho. Mas aqui Jesus não estava ensinando eles a remendar roupa ou costurar roupa, alguma coisa assim. Longe disso. Jesus estava falando para eles, em outras palavras, que não pode pegar a lei e misturar com a graça. Então por isso que eles tinham que acreditar no trabalho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus para viver a graça. Versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebentam, derramam-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, Jesus não está ensinando eles ali a armazenar vinho. Jesus não está ensinando eles a guardar vinho, né? Armazenar vinho. Jesus está ensinando eles que aquele pacto velho tinha que ser finalizado para iniciar uma nova era, uma era de graça, mas que não dava certo acrescentar uma coisa a outra. O que é graça, o que é lei, é lei. Então tinha que ser finalizado a lei e daí iniciar a graça. Mais na frente, nós vamos estudando e a gente vai entender. Vamos em Romanos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4. Paulo, que já é o apóstolo Paulo, ele falando assim: ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Mas essa salvação aqui, que Paulo estava falando e suplicando, não era para que eles salvassem para subir ao céu. Não, era para que eles não morressem no juízo, na destruição de Israel. Eles tinham que ali aprender a graça, o ensinamento de Paulo, né, para eles fugir daquela destruição, como aconteceu lá em Israel, que todos nós sabemos que foi destruído, não ficou sequer hebreu e judeu vivo ali, depois do ano 70. Então era para isso que Paulo estava preparando eles, e Jesus havia ensinando. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, está vendo? Não conhecendo a justiça de Deus e estabelecer a sua própria justiça, né? Que Deus disse lá que eles invalidaram. Não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei, para justificar todo o que crê nele. Olha aqui, o fim da lei era Cristo. Só que os irmãos no sistema, não tem como falar sistema, eles entendem que Cristo não é o fim da lei. Porque se eles entendessem que Cristo era o fim da lei, eles pregavam a graça, ensinavam a graça, de graça, e não lei cobrando dízimo, oferta e aquela série de coisas que a gente sabe que acontece lá. E aí, os irmãos que ministram a graça, o evangelho da graça, eles chamam esses irmãos de herege, né? E eles, que podiam ser hereges, não são, porque eles estão ensinando o velho pacto, coisa que Deus disse que tinha que ter fim, Jesus disse que precisava ter fim,
e ali aconteceu o fim da lei. Só que aqui Paulo está falando aqui, Romanos 10, versículo 4. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê nele. Agora, se Cristo é o fim da lei, a Bíblia desses irmãos, a Bíblia deles deve estar errada, porque qualquer Bíblia está escrito isso aqui que eu estou lendo. Agora vamos ver aqui, 2 aos Coríntios, do versículo 14 ao versículo 21, Paulo ensinando lá os coríntios. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas essa morte que Paulo está falando não é no sentido carnal, é no sentido espiritual. Então ele é saindo da lei para vir para a graça, porque a velha criatura morreu, junto com Cristo, porque Cristo morreu para dar fim à lei. A velha criatura, o velho homem, o velho jeito de pensar, porque a lei, ela controla a carne, não o espírito. Então esse velho jeito de pensar tinha que morrer. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que maravilha. 16. E por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Veja bem, Paulo diz que até eles que conheceu Cristo segundo a carne, então agora não conhece mais desse modo. Os homens que creem em Cristo e querem viver a graça, não conhece, Paulo, não conhecemos mais desse modo, ou seja, da velha criatura. Porque se Cristo ressuscitou, agora é nova criatura, fora de lei, no espiritual, vivendo no lado espiritual. Mesmo no corpo carnal, mas vivendo o lado espiritual. 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se Paulo está falando dessas velhas coisas aqui, Paulo não está falando de fazenda, de casa, de coisas velhas. Paulo está falando aqui das velhas coisas, das leis, dos rudimentos das leis, o ensinamento daquelas leis, aquilo que eles viviam. Paulo está falando desses rudimentos. Paulo está chamando isso aqui velhas coisas. 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, Paulo está falando que eles que creu foram reconciliados com Cristo por Deus, para que e Deus confiou, Deus confiou neles o ministério da reconciliação. Versículo 19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aqui a gente vê que Deus não estava imputando, Deus não estava condenando, mas Deus estava reconciliando os homens através do ensinamento de Jesus com Ele. E depois, aqueles que foram reconciliados como Paulo, agora Deus confia nele, o ministério da reconciliação. Porque estava vivendo ali um período que mais tarde ia ter fim. Aquele aion, aquele período de lei, aquilo ia ter fim na destruição do templo. Porque durante aquele templo estivesse ali em pé, as leis e os doutores iam continuar tendo força sobre o povo. Mas lá em Mateus 24, Jesus diz que aquilo ia ser destruído. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Paulo ensinando eles. 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Meus queridos, eu não entendo como os irmãos aí, eles que gostam da lei, como eles veem esses textos bíblicos, é tão simples, eu não estou interpretando nada, eu estou apenas lendo, né? Vamos ver agora em Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 24, está escrito assim, ó, ora, Paulo escrevendo aos romanos, mas não os romanos nativos de Roma, e sim aqueles judeus que moravam em Roma. Isso no original da Bíblia de Israel. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Olha aqui, essa lei, ela ia ter fim. Tudo que a lei falava, o homem tinha que ouvir e ficar quieto, esperando o juízo de Deus, porque a lei, ela tinha força sobre a carne, não sobre o espírito, né? Por isso que Deus diz que aquilo que era velho tinha que ter fim. Agora Deus vai fazer um novo pacto, que é o pacto da graça. E aqui Paulo está falando a eles, 20, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei, o pleno conhecimento do pecado, porque a lei, ela aponta o pecado, o erro. Se a lei me aponta o meu pecado, o meu erro, e eu estou errado, eu vou ficar calado. Não tem como eu falar nada. E Paulo diz que a lei opera para isso. 21, mas agora, sem lei, veja bem, mas agora, sem lei, agora não, no tempo deles, de Paulo, a lei já não estava operando. Imagina hoje, no nosso tempo, ele diz, mas agora, Romanos capítulo 3, versículo 21, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Então essa justiça de Deus, que agora sem a lei estava falando, ela já tinha sido falada pelos profetas e pela própria lei, que isso ia acontecer. Isso mais tarde ia acontecer. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. 23, porque todos os pecaram, destituídos estão da glória de Deus. 29, sendo justificado gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, todo, como ele estava falando ali em Israel e para o judeu, todos pecaram mediante a lei. Todos. Se alguém ali falasse que não era transgressor da lei, que o pecado era transgredir a lei, se todos ali falassem que não era pecador diante aquelas leis ali, ele se tornava mentiroso, porque todos pecaram e foi reconciliado por Deus. Agora vamos ver aqui Romanos 11, versículos 6, 7 e 8. Paulo falando ainda, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, como um pastor fala que tem que fazer a obra, porque a obra, sabemos que a obra foi feita por Deus para que nós, ou eles, vivesse andando na obra, andando, não fazendo, andando, observando o que foi feito, sentindo no coração o desejo de adorar a Deus, ajudar quem precisa, mas de graça, entende? Não no sentido de fazer algo para depois cobrar. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se cobra, se vem com a lei, que não pode ser acrescentada na graça, ou a graça não pode ser acrescentada na lei, então cada um teve ali, a lei teve o seu fim e ali teve o seu início da graça. Então ali não tem como acrescentar uma coisa a outra, que senão não é mais graça. Versículo 7, pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas
os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, aqueles que eram eleitos, aqueles que ouviram a palavra de Jesus, aqueles que entenderam o ensinamento de Jesus e creram em Jesus, esses, alcançaram. Agora, aquelas outras pessoas que não ouviram, o que aconteceu com eles? Romano 8. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, até o dia de Paulo aí. E hoje continua assim, meus queridos. Hoje continua a mesma coisa. Eles leem, eles estudam, a Bíblia está aí. É fácil de entender, não precisa interpretar, Porque isso que eu estou lendo aqui, se você ler na sua Bíblia, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, em qualquer lugar, você vai ler a mesma coisa que eu estou estudando aqui. Agora vamos em Efésios 2, versículos 5, 7, 8 e 9. Tá Paulo falando: estando nós ainda mortos em nossos deleitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Paulo estava morto? Paulo não estava morto. Ele estava morto porque ele estava debaixo da lei. E ali, quando Jesus chega ensinando que aqueles que creram no ensinamento de Jesus, aqueles que entenderam a mensagem da graça, esses foi ressuscitado no sentido espiritual. 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo estava sentado nas regiões celestiais? Não estava. Paulo estava na terra. Mas no Espírito, sim. É a mesma coisa de quem hoje vive em graça. A esperança é essa. A esperança é essa e o entendimento é esse. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Meus queridos, como entender o ensinamento da religião? Quando vamos para a Bíblia, está diferente. Eu estou apenas lendo, Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como um pastor vai me falar que vem das obras? Como um pastor vai me falar que é preciso fazer a obra? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 9. Será que eles não estão lendo o que está escrito na Bíblia? Se a Bíblia diz que eles invalidaram lá, os judeus invalidaram a lei, depois Deus vai fazer um novo pacto, e depois Jesus chega ali em Israel ensinando eles que não pode remendar as coisas, é preciso ter fim em um para iniciar o outro. E assim foi feito, Assim nós que vivemos na graça, nós que conhecemos a graça, estudamos a graça, Deus iluminou, mostrou o que eles estão fazendo aí nos dias de hoje para enganar você que não conheceu ainda, porque todos os que conhecem a graça, Deus revela a verdade a eles. E eu posso glorificar a Deus porque até agora todos os irmãos aí que ministram a graça e todos aqueles que Deus me colocou no meu canal, eu vejo o conhecimento da graça neles, eu vejo ali a mente aberta para a graça. E eu estou muito feliz com isso. Estou muito contente por Deus ter me mostrado e mostrado a vocês todos, meus queridos, a graça, a maravilhosa palavra, sem engano, sem mentira, sem ninguém querer levar vantagem em cima das pessoas, ensinando coisas que não são para nossos tempos, porque a lei não é para nossos tempos. Se já não era lá para a época de Paulo, imagina para nós nos dias de hoje.
Então é esse o entendimento, meus queridos, é essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que nosso Deus mostra, né, através dos meus simples vídeos aí a você que não conhece, né, porque todos que conhecem estamos reinando com Cristo. A você que não conhece, porque não tem segredo. O segredo é você querer conhecer, né, e entender que todas as leis, todos aqueles rudimentos foi cumprido. E ali o novo pacto que Deus fez para com o povo da época e para chegar ante nós hoje foi o pacto da graça, a nova aliança. Graça e paz, até um próximo vídeo.